Bom dia a todos e a todas, todos aqui presentes, também aqueles que nos assistem e que nos ouvem, o nosso muito bom dia. Nós estamos no dia 18 de novembro de 2025, às 9h23, iniciando mais uma reunião pública da Comissão de Justiça. Nós estamos aqui, a população que nos assiste, para tratar do projeto de lei número 64 de 2025, que reestrutura a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru e da outras providências. Só para a gente resgatar um pouquinho, aliás, antes até de resgatar, eu gostaria de dizer que nós emitimos o convite no dia 17 de outubro, pedindo para que fosse convidado o secretário de Governo, a secretária de Negócios Jurídicos, o chefe de gabinete, secretário de Administração, representantes do SESMIT, também Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina, que é o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, SINCERM e membros eleitos, né, da CIPA. Além, obviamente, dos convites a todos os demais vereadores. Nós temos aqui a justificativa de ausência do secretário de Governo, Renato Celso Bonomo Purini, por motivo de viagem previamente agendada e dizendo que está sendo representado pelo chefe de gabinete, Leonardo Marcari. Assim como a justificativa da prefeita municipal, em virtude de compromissos previamente agendados, e qualquer esclarecimento serão prestados pelos secretários das respectivas pastas convocadas para a referida audiência. Gostaria só de lembrar, né, e resgatar um pouco da história. Esse projeto aqui já passou por todas as comissões. No entanto, quando veio a plenário, na votação, né, identificou-se que talvez fosse necessário fazer algum ajuste na lei, né, no projeto de lei. Nós convocamos uma reunião, na ocasião o sindicato se comprometeu, que foi realizada em setembro, o sindicato se comprometeu a fazer um parecer daquilo que entendia, em nome dos servidores, ser factível e necessário de ajuste. O sindicato fez esses apontamentos. No dia 9 de outubro de 2025, foi juntado ao processo no dia 9 de outubro de 2025 e nós convocamos essa nova reunião, justamente nesta data, para que pudesse já ser subsequente à assunção dos eleitos da CIPA. Então, a CIPA já tem uma nova formatação, e também para que a Prefeitura possa dar o retorno, né, ao sindicato e, obviamente, aos servidores, aos representantes da CIPA, e também para nós, do que é possível fazer alteração e, eventualmente, o que não é possível, para que, então, seja feita uma emenda, talvez modificativa, pelo que eu li aqui do parecer do sindicato, e aí a gente poder voltar a pautar esse projeto e seguir com ele, fazendo a reestruturação de maneira mais ordenada. Então, basicamente, até para a gente ser pragmático e bastante tranquilo em relação a esse projeto, foi isso que aconteceu até agora, né? Então, eu gostaria, nesse momento, de registrar a presença do Daniel Brito, do SESMIT, vou ter que colocar óculos, do Christian Costa, da Assistência Social, da Helena Barbieri, da Secretaria de Administração, do secretário Cristiano, da Emily dos Anjos, da Secretaria de Administração também, do Júlio César Carvalho, do SINCERM, da Fernanda, da SEMA de Pave, do Carlos Ruiz, Tadeu Ruiz, munícipe, do Maerci Peron Ferreira, do SESMIT, e da Marcela Matos de Almeida Bessa, da CIP. Além disso, gostaria de registrar a presença dos membros da Comissão de Justiça, o vereador Pastor Edson aqui conosco, o vereador Vanderlei Rodrigues Júnior aqui também conosco, o vereador Ubiratã Cássio Sanches presente, também o vereador André Maldonado, né, está presente na Câmara, está chegando aqui ao plenário, e a vereadora Estela, que está conosco aqui também presente. Tá? Eu vejo aqui também, não assinou a presença
lista de presença ainda, o chefe de gabinete Leonardo Marcari e também o Dr. Vitor, secretário de Negócios Jurídico. André Maldonado, já mencionado aqui, está conosco aqui também. Tá bom? Então, nesse momento, eu gostaria apenas de passar a palavra aqui aos membros da Comissão de Justiça, se tem algum apontamento dentro daquilo que eu fiz, né, depois passar a palavra à vereadora Estela, e aí a gente já seguir com os retornos. Só uma questão de encaminhamento, presidente, Claro. só para ajudar, eu não sei se todos os membros da CIPA tiveram acesso ao parecer do sindicato, mas como essa construção tem sido feita com o sindicato representando o debate e alguns membros da comissão eleita participando, se pudesse pedir para que um dos membros pudesse fazer a leitura da manifestação do sindicato, acho que ajuda a gente no encaminhamento das discussões. Claro, eu vou pedir para um dos membros fazer a leitura. Antes, eu vou passar a palavra aos membros da Comissão de Justiça, se eles querem fazer alguma observação inicial. Vereador Edson? Não. Vereador Júnior? Biratã? André Maldonado? Não. Então, eu vou pedir a gentileza aqui do pastor Edson, que está do meu lado aqui, para que possa fazer a leitura aqui. São 3 páginas o parecer do sindicato e a gente já inicia. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região, Sinserme, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ, aí está aqui o número, sediada na Rua Engenheiro São Martim, 1438, Bauru, São Paulo. No ato representado por sua diretoria executiva, vem respeitosamente à presença da Vossa Excelência expor a solicitar o que segue. Tendo em vista a solicitação de Vossa Excelência contida no ofício referente e segue a manifestação desta entidade sindical sobre o teor do projeto de lei número 64 de 25, processo sob o número 206 de 25. O referido projeto de lei reestrutura a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru e da outras providências, revogando na íntegra a lei municipal, revogando na íntegra a Lei 7.087 de 2018. O projeto de lei visa adequar a CIPA da Prefeitura e alterações efetuadas na NR5, pela portaria da MPT número 4.219 de 2022, incluindo nas atribuições da CIPA a prevenção e o combate do assédio moral e do assédio sexual, inclusive com alteração da nomenclatura para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, CIPA. Nesse sentido, se faz necessário atualizar em todo o texto o projeto de lei, a nomenclatura correta da CIPA para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA. Por seu turno, na portaria MPT, número 42 de 2022, se faz necessária em razão das modificações introduzidas na CLT, pela Lei Federal 14.457 de 2022, que institui o programa Emprega Mais Mulheres e a alteração, a consolidação das leis de trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, e as leis números 11.770, de 9 de setembro de 2008, e 19, e a Lei 13.999, de 18 de maio de 2020, e a Lei 12.513, de 26 de outubro de 2011. Necessário ressaltar que, embora não conste na exposição de motivos do PL, comento a referida portaria, por força da promulgação da Lei 14.457 de 2022, também faz importantes alterações na NR1, disposições gerais
de riscos ocupacionais no cargo, no que tange ao assédio e à violência no ambiente de trabalho, verbis. Artigo 1º, inclui o item 1.4.1.1. A norma regulatória NR1, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, aprovada pela portaria CEPART, número 6.730, de 6 de março de 2020, com a seguinte redação: 1.4.1.1. As organizações obrigadas a constituir CIPA nos termos da NR5 devem adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem necessárias com vistas à prevenção e ao combate ao assédio sexual e às demais formas de violência no âmbito de trabalho. A inclusão de regras, parágrafo A, a inclusão de regras da conduta respeito do assédio sexual e das outras formas de violências nas normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e às empregadas. B. Fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias para apuração dos fatos e, quando for o caso, para a ampliação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e de violência, garantindo o anonimato da pessoa denunciante, sem prejuízo dos procedimentos jurídicos cabíveis e C. Realização, no mínimo, a cada 12 meses de ações, capacitação, orientação, sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no âmbito do trabalho em formas acessíveis, apropriados e que apresentem máxima efetividade de tais ações. Artigo 2º. A linha A do item 1.5.3.3 e o item 4.1 do anexo 2º da norma regulamentadora NR1, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, aprovada pela portaria CPRT, número 6.730, do dia 9 de março de 2020, passam a vigorar com as seguintes alterações. 1.5.3.3. A organização deve adotar mecanismos para: a. Consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim ser adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA, quando houver. E 4.1. O empregador deve manter o projeto pedagógico disponível para a inspeção de trabalho, para a representação sindical da categoria no estabelecimento e para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, CIPA. Em análise, o projeto de lei verifica-se que a maioria dos dispositivos recepcionam a nova redação da NR5, por força das alterações introduzidas pela portaria MTP 4.219, de 2022. Porém, no que se refere às adaptações para a reestruturação, ora apresentada para a CIPA da Prefeitura, fazemos as seguintes observações. Item 16, do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 3º. 13º, perdão. 16. Incluir temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio moral, sexual
e outras formas de violência no trabalho nas suas atividades e práticas. Parágrafo 1º. Para a execução das atribuição citada no item 16, a CIPA atuará exclusivamente nas ações preventivas de conscientização dos servidores e da divulgação de informações a respeito do assédio moral, sexual e outras formas de violência no trabalho no âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru, com apoio de gerência de assistência social e psicológica e do Núcleo Especializado de Atendimento à Servidora Pública, criada pelo Decreto Municipal 15.089, de 11 de novembro de 2020, e suas atualizações. Parágrafo 2º. A Comissão Interna de Prevenção e Acidentes, CIPA, não atuará no atendimento, acompanhamento e apuração dos fatos, denúncias de servidores, vítimas de assédio moral, sexual e outras formas de violência no trabalho. Entendemos necessário a exclusão desses 2 parágrafos no inciso 15, por não constarem na nova NR5, também por mitigar muito a autonomia da CIPA, lhe atribuindo meramente o caráter de conscientização dos servidores. Como afirmado dentre as principais medidas previstas na referida Lei Federal 14.457 de 2022, estão a inclusão de regras, conduta e respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa. Inciso 1º do artigo 23. Isto é, a organização deverá prever em seu código de conduta ou regimento interno ações para conscientização acerca desses temas. Além disso, a lei também prevê a realização de ações de capacitação, orientação, sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, assédio, igualdade e diversidade no âmbito do trabalho. Inciso 4º do artigo 23, que poderão ser realizadas juntamente com a CIPA, que tem, dentre outras atribuições, o dever de propor anualmente Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, CIPAT. Outra inovação importante trazida pelo artigo 23, inciso 2º da Lei 14.457 de 2022, é a necessidade da organização com CIPA fixar procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias pelos atos de assédio sexual, de violência, garantindo o anonimato da pessoa denunciante, sem prejuízo dos procedimentos jurídicos cabíveis. Com isso, será necessário a implementação de ferramentas para o recebimento das denúncias, como é o caso do canal de denúncia, ferramenta normalmente utilizada em grandes organizações que contribuem à criação de um ambiente de trabalho mais saudável e acolhedor às pessoas. E, nesse sentido, deve haver participação da CIPA, para que a apuração rigorosa não fique apenas a carga da Prefeitura sem fiscalização da CIPA. Além da implementação do canal de denúncias, é imprescindível que a Prefeitura tenha um procedimento estruturado para a apuração dos fatos e aplicação das sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio ou demais violências, o que não ocorre hoje, haja vista que cada vez mais aumentam os casos de assédio nos locais de trabalho. Assim, todas as medidas aqui elencadas precisam ser incluídas no referido projeto de lei, para que a CIPA possa
ter realmente autonomia das realizações da sua gestão. São esses os apontamentos que entendemos importantes e pertinentes no projeto de lei número 64 de 2025. Sem mais, para o momento, cordialmente apresentamos nossas saudações. Atenciosamente, aí assina o Erivelton Batista, diretor de Sincerme, também a Célia Cristina Paulino, diretora da Sincerme, e a Melissa, diretora da Sincerme. Obrigado, pastor. Nós temos aqui algumas observações, né? Resumindo, né, o que o próprio sindicato pede é que, do que eu registrei, é que faça ajuste da nomenclatura correta da CIPA, né, para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, que é a CIPA, em todo o projeto, tá? Então, isso é que ele pede. Além disso, né, a exclusão dos parágrafos 1º e 2º, né, do artigo 13, né, no inciso 16, em virtude de não constarem da nova NR5, então a exclusão desses 2 parágrafos aí, e também a inclusão de regras relacionadas ao assédio sexual, como, por exemplo, a própria constituição de um canal de denúncia, enfim, etc. Então, assim, são ajustes, Cristiano, muito simples aí, que talvez seja possível. Então, eu vou passar a palavra aqui ao Cristiano, né, para que possa, enfim, falar, eu não sei se é o Cristiano, ou o Léo, ou até o Dr. Vitor, se essas propostas podem ser atendidas e enviada uma emenda modificativa para a Câmara Municipal. Bom dia, Luzila, a qual cumprimento os demais vereadores aqui presentes, pastor Edson, pastor Bira, pastor André Maldonado, colegas do sindicato, colegas da prefeitura. A função da CIPA, nosso entendimento, né, é orientativa. Essas questões apontadas pelo sindicato se dizem respeito à prefeitura no geral. Por exemplo, a canal para denúncia, a gente tem a ouvidoria. As questões de... Deixa eu só retornar aqui ao texto. Inclusive, essas questões apontadas pelo sindicato já passaram por avaliação do nosso jurídico e do jurídico da Câmara, que deu pela normal tramitação. Eu entendo que a gente possa estar discutindo se não tiver outra alternativa, mas eu entendo que o processo está apto para prosseguimento. Tudo bem, que está apto para prosseguimento, isso a gente até sabe, por isso que nós chamamos essa audiência depois dele ser colocado em pauta e ter passado pelas comissões. E o que nós estamos pedindo é assim, volto a destacar, são 3 pontos que o sindicato, exclusão de 2 parágrafos, alteração da nomenclatura, né, porque no projeto de lei fala, CIPA, vou dar um exemplo, artigo 1º, fala lá, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tracinho, CIPA. O que o sindicato pediu para seguir a NR5? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, tracinho, CIPA. Então, alteração de nomenclatura, simples assim. Não, quanto a isso, eu acho tranquilo. Se assim, a prefeitura não fizer, nós vamos ter que fazer a emenda aqui, em conjunto, os vereadores, entendeu? Então, o que nós queremos é organizar. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que vocês já podiam mandar uma emenda nesse sentido. Outra, exclusão de 2 parágrafos. Se for analisar, de fato, esses 2 parágrafos do artigo 13 não estão inseridos na NR5, que é a norma mais atual relacionada à CIPA, de 2022, salvo engano. Então, é simples, é só pedir a exclusão, não vai alterar nada no funcionamento da CIPA. E eu concordo contigo, nós temos que aproveitar a ouvidoria como canal de denúncia, etc. Tal. Beleza. O que o sindicato faz é um apontamento de que, atendendo a NR5, também o assédio sexual é um dos objetos e escopo de trabalho da CIPA, que não consta do projeto.
Então, é uma forma. Regulamentar canal de ouvidoria, de denúncia, como isso vai ser trabalhado, enfim, como vai ser conduzido, beleza, eu até entendo mesmo que pode ser um documento interno, um procedimento interno, um regimento interno, não tem problema nenhum, mas é esse apontamento que o sindicato pediu. Então, em relação à alteração da nomenclatura, vocês já se comprometeram a mandar um ajuste. A exclusão desses 2 parágrafos, 1º e 2º do artigo 13, é possível de fazer? Eu gostaria de ouvir o técnico. Isso, Prato. Claro. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Helena, para quem não me conhece. Eu sou diretora de Políticas Públicas para Medicina e Saúde do Servidor. Então, a minha diretoria é responsável pelo SESMIT, pela área de segurança de trabalho, de medicina e de acompanhamento psicossocial e assistencial, né, no geral, para o servidor. Eu acho que, nesse ponto, tem uma questão do caráter da CIPA. A CIPA ela tem caráter preventivo e orientativo, e não de fazer a apuração de assédio, de receber a denúncia, até pela questão do sigilo, da ética profissional. Quem que é capacitado para receber essa denúncia? Uma psicóloga, uma assistente social. Quem é capacitado para julgar se é um assédio ou não? A corregedoria. Então, tem toda essa questão do sigilo dos setores que devem ser passados desse assunto e que a Prefeitura tem os canais devidos para isso. A CIPA deve participar como? Na prevenção mesmo, então fornecendo os canais de denúncia aos servidores, orientando onde procurar, fazendo as semanas educativas, como a CIPAT, nessa questão mesmo de prevenção e orientação. Do ponto de vista técnico, essa é a minha visão. Se mais alguém quiser falar, o Marcinho. Eu acho, qual que é o seu nome mesmo? Eu esqueci. Helena. Helena, você está certa nisso. A CIPA é uma ferramenta de prevenção, né? Eu também entendo dessa forma. Eu vou ler aqui, né, o que o parágrafo 1º do artigo 13 fala o seguinte, né, nas suas que compete, o inciso 16 fala assim, incluir temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio moral, sexual e outras formas de violência no trabalho nas suas atividades práticas. Parágrafo 1º que existe, para execução da atribuição citada no item 16, a CIPA atuará exclusivamente nas ações preventivas de conscientização dos servidores, divulgação de informações a respeito do assédio moral, sexual e outras formas de violência no trabalho no âmbito da Prefeitura, com apoio da Gerência de Assistência Social, psicóloga e do Núcleo Especializado de Atendimento à Servidora Pública, criado pelo Decreto Municipal 15.089, de 11 de novembro de 2020, e suas atualizações. Parágrafo 2º. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, não atuará no atendimento, acompanhamento e apuração dos fatos e denúncia de servidores vítimas de assédio moral, sexual e outras formas de violência no trabalho. Aí o sindicato entende necessária a exclusão desses 2 parágrafos por não constarem da nova NR 5, e também por mitigar muito a autonomia da CIPA, lhe atribuindo meramente o caráter de conscientização dos servidores. Então, é isso que o sindicato pede aqui. E o que você está dizendo é assim, não, nós não podemos excluir esse parágrafo em razão do sindicato, da CIPA, ter o caráter meramente preventivo e orientativo e não poder fazer a apuração, né, de eventuais fatos, etc. Tal. É isso? Você pode falar no microfone? Presidente, deixa antes dela falar, claro, eu fazer aqui uma consideração, porque, assim, eu acho que uma coisa é o papel e outra é a realidade concreta do cotidiano de 7 mil servidores. E eu falo com, não apenas conhecimento, mas com a autoridade de quem acompanha por 5 anos consecutivos o dia a dia de praticamente todas as secretarias. E o debate do assédio e das, aspas, apurações no contexto de uma série de situações que pode gerar conflitos, a situação de violência, há uma inquietude, é muito séria. Então, eu quero discordar da visão técnica pelo seguinte:
ainda que assista a razão à avaliação que ela coloca, não é menos verdade que a exclusão desses 2 itens não trará nenhuma ilegalidade ao processo. Pelo contrário, não irá apequenar com o termo exclusivamente o papel da CIPA. E vou dizer por que ela é importante ter ao menos uma margem de uma atuação que permeia as normas regulamentadoras. Não é? O servidor precisa ter zona de conforto, tranquilidade, inclusive quando ele quer denunciar o SESMIT. Porque o que eu tenho de denúncias do SESMIT, e principalmente da médica que atua no SESMIT, e aqui eu vou nominar, porque tem o processo instaurado aqui, a doutora Lisley, que não atua somente no SESMIT, atua também em outros setores do poder público, mas a humilhação que servidores passam lá, o assédio psicológico que passa num local que deveria ser de acolhida, precisa ter um espaço de debate, porque senão nós não vamos superar. A gente fica fingindo que não está acontecendo uma situação que já deveria ter virado corregedoria há tempos. Porque eu tenho documentos e depoimentos o bastante para que a corregedoria atue no procedimento de atendimento dessa doutora em específico, e não apenas dela, porque é absurdo, é ultrajante. As pessoas têm medo de ir para o SESMIT. Eu recebi uma ligação na sexta-feira, presidente, de uma servidora que saiu de lá chorando, porque foi com o filho menor de idade, e o filho ficou revoltado, o filho queria agir para defender a mãe. Então, a situação não é boa, e nós vamos ter que enfrentar isso, nós, poder público. E o papel da CIPA e desses servidores não pode, em nenhum momento, ter qualquer item nesse projeto que tem a função principal apenas de regulamentar, ter diminuída qualquer possibilidade e capacidade de atuação. Porque você veja, nós criamos aqui pela Comissão de Fiscalização e Controle, Luzila, um procedimento. E o assédio em cima das pessoas que tiveram coragem de vir aqui dar cara para falar, dar nome, citar dados, mostrar documento. Nós tivemos mesa aqui que o servidor colocou 30 caixas de medicamento. E essa servidora, na sequência, sofreu uma ação por danos morais da médica. E não houve nenhum movimento por parte da corregedoria. Só o fato de ser uma audiência pública já tem força, já deveria ter efetividade o bastante para que a corregedoria tivesse agido. Até porque eu sei que já há pedidos formais lá. Estou falando de uma situação só esdrúxula, que chama atenção no geral, porque eu recebo cotidianamente. E está errado. Está errado. Então, eu não vejo que a questão da tecnicidade implica em que vá trazer um viés de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, a supressão dos itens que está apenas diminuindo o papel, não está atribuindo, não está dizendo, ó, a CIPA vai fazer isso dentro de determinado prazo e tem esse poder. A supressão está apenas não trazendo nada de diminutivo na atuação que a CIPA precisa e deve ter na sua atuação. Porque, sim, o vereador Estela está querendo dizer o seguinte, até para a prefeitura aí, a supressão desses artigos aí, ela não vai trazer nenhuma obrigação adicional à CIPA, a não ser que seja estabelecido em regimento interno, enfim, de alguma forma seja criada alguma atribuição. Então, não vai criar nenhuma atribuição nenhuma, só tira, né, o fato de um dia... Talvez a CIPA possa ter um canal de denúncia específico, um dia, se quiser, entendeu? Vereador, eu estive conversando aqui com a Helena, vamos lá, as funções da CIPA, elas estão delimitadas nas NRs. E como o sindicato mencionou no ofício, não consta da NR, então, por isso o pedido da exclusão. Eu não vejo problema algum a gente excluir os artigos da lei, mandar um projeto modificativo, né, uma emenda modificativa, porque as NRs, elas também, se eu não me engano, a NR1 já vai mudar em 2026, e a gente só fazer menção à NR. Ótimo, eu acho que daí a gente supera aqui o projeto de lei, porque faz a alteração das nomenclaturas, né, alterando lá inserindo
e assédio no final da nomenclatura, exclui esses 2 parágrafos, e aí a questão de regulamentação, né, de assédio, etc., tal, isso realmente tem que ter no procedimento interno, no regimento interno, enfim, tudo isso que o sindicato orienta aí é específico e vai ter atuação dos novos membros da CIPA. Eu acho que daí a gente consegue andar com esse projeto aí. Pois não, doutor. Bom dia, vereador. Primeiro, agradecer a oportunidade, quero aqui cumprimentar os demais vereadores, todos presentes aqui hoje. O Cristiano ele foi muito feliz. Na verdade, a CIPA ela possui a lei que traz tudo aquilo que é afeto a ela. Então, as NRs elas acabam delimitando o papel da CIP. Então, eu não vejo nenhum problema. Importante sempre mencionar a figura das NRs. Perfeito. Eu assim, vereadores, membros da comissão, Estela aqui presente, tendo compromisso... Falei CIP? Depois eu corrigi. Tendo compromisso aí da prefeitura... Está dando trabalho. De mandar esses ajustes, eu acho que para mim tá entendido e superado. Os vereadores concordam, membros da comissão? Ok? Membros da CIPA, do sindicato, quer falar? Fica à vontade, Marcela. Marcela. Acho que... Pode falar lá no microfone de à parte, Marcela. Bom dia a todos. Cumprimento todo mundo, pelo presidente da comissão, pelo sindicato. Uma coisa que eu gostaria de deixar muito importante é justamente o caráter da CIPA ser preventivo. E nada melhor do que o conhecimento das informações para a gente poder prever qualquer tipo de acidente. O que o sindicato coloca aqui é que na NR1, ela especifica que o recebimento e acompanhamento de denúncias por parte da CIPA. Eu, como servidora pública, já participei, já vi várias vezes colegas que têm medo de mandar denúncias à ouvidoria e sofrer retaliação. O que eu digo com isso? Que poderia, excluindo esses 2 artigos, fazer trabalho conjunto, CIPA, ouvidoria, com relação ao que for referido ao assédio moral, né? O que tiver referência ao assédio moral e sexual e tudo mais. Então, é só essa questão que eu gostaria de colocar, que a NR1, que o sindicato considerou, ela coloca que para a CIPA tem que ter fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias para apuração dos fatos e, quando for o caso, para aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos atos de assédio sexual e de violência, garantindo o anonimato da pessoa denunciante sem prejuízo dos procedimentos judiciais cabíveis. Eu quero relembrar também que a DIN que a Prefeitura sofreu com relação aos cargos e carreiras traz que a Prefeitura tinha que ter aberto concurso para corregedor municipal. E, até hoje, os servidores que estão como corregedor são nomeados e não concursados. Eu recebi um e-mail da corregedoria, um tempo atrás, que está expresso que a corregedoria só instaura sindicância quando é de interesse da chefia do executivo. Ou seja, nós, servidores, quando denunciamos, para até a corregedoria não se abre procedimento de sindicância se não for o que a administração entende que deve. E, muitas vezes, nós reportamos um assédio com relação ao nosso chefe, mostramos documentos, vai para as instâncias, volta para o chefe diz, é bobagem, desqualifica os documentos. E é desqualificado sem nenhuma documentação que desqualifique, só com a palavra. Então, eu entendo que, para a saúde mental de todos os trabalhadores da Prefeitura, o importante seria que trabalhasse em conjunto e não excluísse a CIPA. Só isso.
Obrigada. Perfeito, Marcela. Acho que esse é um trabalho que vocês internamente aí, inclusive os eleitos agora, vão ter como bandeira e poderão internamente tratar, talvez desenvolver o regimento interno, um código de conduta, enfim, criar os canais que vocês entendem necessários e metodologia de apuração, mas isso acho que pode ser interno, até porque na legislação vai fazer previsão a NR1, né, que você mencionou, inclusive as demais NR. Então, assim, da nossa parte, Cristiano, já até partindo para a finalização, fazendo a Prefeitura mandando essa emenda com esses ajustes, né, exclusão dos 2 parágrafos e alteração da nomenclatura, que foi uma orientação do sindicato, né, nós já nos sentimos aptos a colocar o projeto em votação e para análise das demais pessoas, tá? Beleza? Bom, combinado, vereador. Eu agradeço, inclusive, a participação da Marcela. Eu acho que a CIPA tem que ser uma via, sim, de recebimento. E a questão de organização interna, a gente fazer uma... A CIPA está junto também com a Supervisão de Segurança, Ergonomia e Qualidade de Vida no Trabalho, né, que foi uma supervisão criada recentemente, que trata diretamente dessas questões, né, e fazer um trabalho também junto às ouvidorias. Que eu estou falando, nada impede que a CIPA receba e passe para os setores para que a gente dê andamento quando tiver uma denúncia de assédio, enfim, que faça parte do núcleo duro das denúncias. Perfeito. Perfeito. Pessoal, então, assim, já satisfeito, nada mais havendo a tratar, nós vamos encerrando essa reunião pública da Comissão de Justiça às 10h04. Muito obrigado a todos pela presença e fiquem com Deus.